Graça e paz, meus irmãos, que Deus nos abençoe mais uma vez, que realmente nesse momento de tanta dificuldade, de tanta, muitas vezes, comoção, de tanta ansiedade, tanto tumulto, Deus possa falar ao nosso coração por meio da sua palavra. E eu quero orar realmente para que isso venha acontecer de fato na sua vida e na minha. Então, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. No lugar onde você está, disponha seu coração a que Deus possa lhe falar nesse momento. Eu realmente orando muito, pensando esses dias, vocês sabem que estava expondo a carta aos Gálatas, mas pensando com toda essa situação que nós estamos vivendo, realmente tem se tornado necessário a gente abordar essa questão da forma mais bíblica possível, e quero me esforçar para fazer isso de forma fiel, tá bom? Mas abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, nos colocar nas mãos de Deus. Amado Deus e Pai, nesse momento, Senhor, de tanta dificuldade, de tanta frustração muitas vezes, porque quando pensamos nos nossos planos, calendário, toda a nossa programação, quando pensamos mesmo, Senhor, num culto normal, presencial na igreja, por conta de uma situação que foge do nosso controle, Pai, a gente tem que estar na nossa casa, talvez no trabalho, talvez, Senhor, com o telefone na mão, assistindo, Pai, esse vídeo. Mas eu peço, Pai, que a Tua palavra possa chegar ao mesmo tempo e da mesma maneira que acontece, Senhor, quando estamos reunidos no coração de cada pessoa. Sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, ela é capaz, Senhor, de nos encorajar, de trazer esperança, luz e também solução para nossos problemas, Pai. Acima de tudo, eu peço que essa Tua palavra possa entrar fundo no coração de cada irmão que está vendo essa mensagem, e que, acima de tudo, seja bem colocado na prática, Senhor, aquilo que precisamos fazer. Eu peço que o Senhor me use nesse dia, para que a Tua palavra possa chegar de forma clara. E é assim, Senhor, que me coloco nas Tuas mãos e o faço em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. O que é esperança? O que é esperança para nós cristãos nesse momento de tanta dificuldade? Em que coisas estamos colocando a nossa esperança? Em que coisas estamos colocando realmente a nossa, vamos dizer assim, a nossa paz? Em que coisas estamos baseando realmente a nossa tranquilidade? E como eu disse no começo, estamos vivendo tempos de muito tumulto, fake news, desespero e pânico generalizado tem tomado conta da nossa sociedade à medida que os dias vão passando. O temor e uma total falta de esperança nas pessoas do mundo. Isso tem se tornado geral, não somente no Brasil, mas também em outros países. Estamos enfrentando realmente uma crise, uma situação que não podemos controlar. Uma situação que, como eu disse na oração, você tem percebido, nossos calendários ficam de lado, a nossa programação fica de lado, a conta bancária talvez que você tem, a poupança, dependendo se tem algum investimento, as pessoas estão perdendo lucro, os juros, ao invés de ser positivos, estão sendo negativos, e toda essa frustração de alguma maneira mexe com a nossa pessoa, mexe com os nossos sentimentos, com a nossa família, e nos deixa de alguma maneira numa realidade um tanto quanto incerta. Essa semana passei no mercado com a minha esposa e eu percebi como as coisas estavam acabando. Muita gente fazendo compras e estocando alimentos, fazendo o possível para cuidar dos seus e também de si mesmo. Todas essas atitudes podem ter alguma interpretação boa ou outra até má, porque uma interpretação boa seria: nossa, que pessoa responsável, que de fato tem se colocado nas mãos de Deus e tem buscado de alguma maneira se planificar, encontrar solução para o problema, tem caminhado de fato para cuidar da sua família, já está comprando as coisas que necessita ou precisa. Mas também pode ser interpretado de uma má maneira, porque uma pessoa que está estocando, que está comprando tudo, pode ser interpretada como uma pessoa egoísta, né? Como alguém que não está considerando o próximo,
que chega no mercado, atropela todo mundo com tal de ficar com o que seja essencial para si mesmo. Mas será que essa é uma atitude que um crente deve ter? Será que esse é um comportamento que realmente é esperado de um homem, uma mulher que serve ao Senhor? Que tipo de atitudes devemos ter? Qual deve ser a atitude que Deus espera de fato de um cristão? E como agir numa situação como essa? São perguntas que de fato surgem para cada um de nós. Primeiramente, eu acredito, e nessa situação acho que devemos lidar com o nosso coração. Como eu disse domingo passado, você se lembrará que estava aqui no culto, talvez você assistiu no Facebook. Se não, por favor, assista, tá? Ainda está lá. Que Deus realmente usa situações fora do nosso controle para revelar o nosso coração. De novo, Deus usa situações que fogem do nosso controle para revelar o nosso coração, para ver aonde está Ele realmente. O que nos tira do sério? O que realmente nos deixa desamparados de alguma maneira se nós perdemos? Às vezes, como já falamos de muitas maneiras, e também foi assim no começo, quando perdemos o dinheiro, quando, por exemplo, como está acontecendo com muitas pessoas, as pessoas perdem o emprego, quando as pessoas estão perdendo até olhando para os móveis da cozinha, talvez você está vendo que as coisas estão acabando, a geladeira está ficando vazia. Como está o seu coração? Eu quero falar de alguns tipos de pessoas e, ao mesmo tempo, contrarrestar esse tipo de pessoas dos quais vou falar hoje com a palavra de Deus. São 4 tipos de pessoas especificamente. O primeiro é o pessimista demais. Aquela pessoa que pensa que o mundo já não tem solução. Talvez você está aí pensando, e também, não sei, não conheço o seu coração, mas talvez você está ali sentado pensando, tudo vai se lascar mesmo, já não tem solução. As coisas já estão caminhando para o fim, e o mundo já é no maligno, Satanás controla todas as coisas, é por culpa dele que nós estamos assim, essa situação é mais uma obra dele. E às vezes pensando que na verdade no final vai pegar fogo, né? Que tudo deve pegar fogo e que já tudo vai ser destruído, que já não tem solução. E essa tendência, esse pensamento muitas vezes nos leva a ter atitudes egoístas. Atitudes onde normalmente nós nos preocupamos muito mais com o nosso bem-estar, olhamos para a nossa realidade e não nos preocupamos em saber o que eu devo fazer, o que eu posso fazer para realmente ajudar as pessoas que também estão precisando. Você vai perceber que pessoas que pensam dessa maneira, pessoas fatalistas, de fato muitas vezes vivem muito ensimismadas, pessoas preocupadas consigo mesmas, pessoas que olham para seu próprio coração, que olham somente para aquilo que lhe pertence e vivem para si. Esse tipo de pessoas pensam que tudo vai ser destruído, como já foi falado, e essa pessoa pensa, tenho que aproveitar o máximo que eu consigo agora, tirar o proveito de tudo, ir para o mercado, fazer a compra do mês, do ano, se possível, tenho que pisar nas pessoas que estiverem na minha frente, eu tenho que conseguir para eu estar bem. Então você vai perceber a palavra que ficou ali, eu. O egoísmo toma conta de fato da vida desse tipo de pessoas. Mas vamos lá, vamos ver versículos que falam contra o pessimismo. Lucas capítulo 1, verso 37, você vai ver que Jesus Cristo está lidando especificamente com necessidades de pessoas e com os milagres, né? E de fato um milagre é uma coisa que nós estamos precisando, mas esse versículo é tão curto, tão simples, mas fala uma verdade muito grande para nós. Lucas capítulo 1, verso 37 diz: pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Hoje talvez, eu não sei como já tenha evoluído o vírus em todo o mundo, e talvez aqui no Brasil, mas com certeza, se olharmos para a nossa realidade, para o que nós vemos, a nossa mão humana, ela não consegue fazer nada. Estamos realmente de mãos atadas, mas nós confiamos e acreditamos num Deus que é verdadeiro, um Deus que fala na sua palavra que nada é impossível para Ele. O Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra,
que tirou o povo do Egito, e não só tirou o povo do Egito, sino abriu o Mar Vermelho para que o seu povo cruzasse pelo meio, o mesmo Deus que sustentou o povo de Israel no deserto, onde não tinha alimento, onde não tinha sustento quando você olhava para os lados, aquele Deus que deu o maná, que até deu um carinho para o seu povo, deu as codornas, você se lembrará muito bem, que já leu ou que já assistiu talvez um filme, você se lembrará que Deus foi fiel na sua palavra, que Ele iria sustentar o seu povo. Provérbios 21 também é outro versículo que diz o seguinte: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. De novo, Provérbios 21, quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Nesse momento onde tantas pessoas querem muitas vezes tirar proveito dos outros, você perceberá que talvez, exemplificando um pouco, tentando ilustrar, o álcool em gel, um grande exemplo para nós, né? Via eu essa semana que lá no noticiário pessoas estavam fazendo álcool em gel falsificado, tirando proveito de pessoas que talvez na sua necessidade, talvez com a pressa, correndo atrás de uma solução rápida, algo barato, algo que possa trazer solução para o seu problema rápido. Só que em meio a tudo isso existem pessoas que tiram proveito dos outros. E aqui o provérbio está falando assim, que nós como cristãos precisamos não somente pensar em nós, sino também exercer a justiça, sermos justos, sermos leais, em meio a uma sociedade que quando vê uma dificuldade se apresentando, quebra todos os padrões ético e moral, somente para tirar proveito das pessoas e para se dar bem. Quando esse tipo de atitude não é para um crente. Qual tem sido o seu tipo de atitude? Pare para refletir. Você tem sido leal? Tem sido honesto? Lembre-se que esse mês tem imposto de renda. Eu não sei como está a sua situação, você que paga, mas realmente nós precisamos pensar. Eu não sei como o governo irá lidar com tudo isso, mas é uma realidade que devemos enfrentar. E quer assim ou não, devemos ser honestos, ainda que o mundo esteja virando as costas para a lei, esteja virando as costas para as coisas honestas e para o agir ético e moral que Deus aprova, nós devemos permanecer fiéis. Romanos 8:28, esse versículo muita gente conhece e acho que se aplica muito bem à nossa situação, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se você tem a sua Bíblia, pegue, por favor, grife e veja: Deus age em todas as coisas para o bem. Mas veja de quem? Daqueles que o amam. Você lembrará de fato que a palavra de Deus diz o seguinte: quem é aquele que ama a Deus, senão aquele que obedece os seus mandamentos? Aquele que ama a Deus é aquela pessoa que permanece fiel a Deus, que permanece sensato, que tem uma noção clara da realidade, mas que também tem uma noção clara de quem é o seu Deus. Filipenses capítulo 4, verso 11 em diante, eu te convido a ler talvez na sua casa, ali nesse momento que você esteja parando, refletindo, pode até colocar pausa, e vai ler Filipenses capítulo 4, verso 11, verso 8 em diante. Você vai ver como o apóstolo Paulo fala o fato de aprender a estar contente em toda e qualquer situação. De fato, hoje não somente é um momento onde nós encontramos necessidade, encontramos frustrações, momentos difíceis, senão uma oportunidade de aprendizado, de aprender a confiar em Deus, de aprender a ver que a mão de Deus se manifesta sobre as nossas vidas, ainda apesar da nossa infidelidade. Pode anotar também ali para vocês estarem lendo, Salmo 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, diz o Salmo, e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha cair.
E de fato cair aqui é a palavra exterminado, tá? Que não tem mais solução para seus problemas. A palavra cair vem a trazer aquela ideia de que a pessoa está acabada, de que nunca mais é capaz de se levantar. 2 Coríntios, capítulo 5, outro versículo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 5. Vou abrir aqui na minha Bíblia. Peço vocês tenham um pouquinho de paciência. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 5. Foi Deus que nos preparou para esse propósito. Qual propósito? Já logo mais vou falar. Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como a garantia do que está por vir. Nesse contexto, o apóstolo Paulo ele está falando especificamente para os coríntios sobre a esperança que deve reinar no coração dos cristãos. Porque naquela época os coríntios estavam lidando, e já nessa carta, com perseguição, estavam lidando com dificuldades econômicas, estavam lidando com frustrações também enquanto aos ídolos, lidando ainda com problemas do passado que não tinham sido resolvidos. Mas Paulo fala uma coisa para eles, de que o Espírito Santo que lhes foi dado é a garantia, é a esperança daquilo que está por vir. E nós como cristãos sabemos que esse reino atual, esse mundo que nós vemos, não é o nosso alvo principal. O alvo principal do crente se encontra no céu. E nós vivemos essa vida não para nos agradar a nós mesmos, não para procurar a nossa própria satisfação, não para satisfazer o nosso eu, como foi colocado no começo, sino para buscar, viver, agradar a nosso Deus, construir o reino dele. Você e eu somos emissários, somos embaixadores do reino que está por vir. E que oportunidade tremenda de, ao invés de sermos pessimistas, sermos embaixadores desse reino que Jesus Cristo prometeu. Enquanto estamos no corpo, estamos de alguma maneira longe do Senhor, porque não o vemos. Por esse motivo vivemos pela fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor, disse o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, continuando esses versículos que estava falando. Nós temos confiança de que um dia iremos habitar com o Senhor. Eu não sei como está a sua saúde, eu não sei como está a sua situação financeira, eu não sei como está seu desespero, eu não sei como está seu coração. Mas se ele for um coração pessimista, pare para pensar nas promessas que o Senhor tem falado para nós. E uma frase que quero deixar com você nessa parte: a pessoa que confia em Deus, ela deve colocar a sua esperança nas coisas que ainda estão para acontecer. A pessoa que confia em Deus deve colocar a sua esperança, depositar a sua esperança nas coisas que ainda estão para acontecer. Você sabe o que está para acontecer: a vinda de Cristo Jesus, o estabelecimento do reino de Cristo sobre a terra, onde realmente todos os pecados serão exterminados, onde realmente Ele reinará com cetro de ferro, Ele estabelecerá a sua justiça e Ele realmente fará de nós o seu povo. O otimista demais é a segunda pessoa. O otimista demais. É bom ser otimista, pastor Samuel. É bom, porque nesse momento nós temos que ter pensamento positivo. Eu não gosto, me disse uma pessoa esses dias: pastor, eu não gosto de lidar com pessoas que são negativas, sabe? Na minha casa chega e fala, pastor, eu quando a pessoa chega e fala de alguma maneira de que a coisa vai ser ruim, de que o negócio não vai mudar, eu já repreendo em nome de Jesus. E de fato, gente, é bom ser otimista. Só que aqui eu coloquei, você ouviu, né? Otimista demais.
é aquela pessoa que, com tanto otimismo que ela tem, ela se esquece muitas vezes de que nós estamos numa realidade de pecado. Num mundo corrompido pela corrupção do pecado, temos inimigos tanto que vemos visíveis, como também invisíveis. Só que o otimista demais é aquela pessoa que tende a se decepcionar muito com o mundo, porque o otimismo dele é tanto que ele acha que com a força dele, com a capacidade dele, com a planificação dele, com somente lavar a mão com álcool e gel, com lavar a mão, ele não vai pegar coronavírus. Só que, gente, não é assim. Você pode estar na sua casa, fazendo os cuidados que você está fazendo, tomando precaução, você pode estar se resguardando, em quarentena na sua casa, mas se Deus permitir, você pode ficar doente. E aí eu não tenho como te explicar que o negócio aconteceu, não me peça essa explicação, mas o que eu posso te falar é que nem todas as coisas saem ou são como nós gostamos ou como nós queremos. Basta somente olhar para a vida de Jó, gente. Lembre-se de Jó. Nós falamos dele tantas vezes. Um homem justo, alguém que evitava fazer o mal. Abra lá em Jó capítulo 1 e leia. Você vai perceber uma pessoa que evitava. Isso quer dizer o quê? Que quando ele via o mal vindo, ele se antecipava àquilo e agia como? Para se prevenir. Só que isso o poupou do mal que veio sobre ele? De fato não. Mas qual era a noção clara que Jó tinha? Ele tinha uma noção clara de quem era Deus, de que ainda se tem, Deus é o mesmo, de que se não tem, Deus permanece o mesmo. Se eu ficar doente, o Senhor é o mesmo. Se eu ficar são, eu sou filho de Deus e Deus continua sendo o mesmo. Se eu ficar com fome, Deus é o mesmo. Se eu sofrer perseguição, Deus é o mesmo. Se eu me der bem na vida e o coronavírus for logo embora, Deus continua sendo o mesmo. Gente, o otimista demais precisa tomar esse cuidado com achar que tudo vai depender dele, porque vivemos numa realidade que não está controlada pelas nossas mãos, mas vivemos com um Deus que controla sobre todas as coisas. Quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Tiago capítulo 4, verso 8 ao 17. O desafio do Tiago para o povo que estava ouvindo ele era de fato a incerteza dos planos humanos, de que os planos humanos eles estão muito sujeitos à vontade de Deus. E você pode parar para perceber quanta planificação você já tem feito desde que começou esse ano. Talvez um investimento, talvez um curso que você queria fazer, talvez você até queria planejar ter um filho. Só que você agora, em 2 semanas, talvez 3, talvez uma, sua vida mudou. E mudou do avesso. Está ao contrário. E todos os nossos planos ficam de lado, toda a nossa preparação, nossa planificação foi para onde? É ali que o Senhor quer de fato nos fazer refletir na sua palavra e a gente entender que precisamos colocar toda a nossa confiança nele. Tiago capítulo 4, verso 13. Abra sua Bíblia, por favor, e reflita, tá? Se possível, pare aí, coloque pausa nesse momento no vídeo e leia quantas vezes for necessário. Diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, preste atenção. Por favor, risque na sua Bíblia, anote, guarde em algum momento, coloque na sua cabeça.
Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Gente, você pode continuar lendo Tiago, mas eu queria fechar esse ponto ali. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Gente, vivemos pela graça de Deus. A nossa vida está focada somente na vontade dEle. Nada do que você faça ou deixe de fazer vai mudar o destino que Deus tem preparado para esse mundo. A nossa vida tem responsabilidade. Eu já vou falar logo mais disso no quarto ponto, mas eu quero me focar especificamente aqui em que muitas pessoas que são muito otimistas, a tendência delas é deixar Deus de lado, é falar do apoio mútuo que a pessoa deve dar no outro, e somente isso, e esquece de Deus. Esquece de que o fator comum de todas as coisas é se chama Deus. E você que é crente, você deve ensinar isso para as pessoas, lembrar talvez os seus filhos, lembrar a sua esposa, lembrar a si mesmo que tudo o que acontece pela vontade de Deus. Um ponto principal que quero lidar com esse versículo aqui, o verso 14, veja lá. Às vezes a gente pensa: farei isso daqui a uma semana, farei isso daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 6 meses, quando na verdade a palavra de Deus encurta muito mais o tempo, onde ele fala: vocês nem sabem o que lhes acontecerá quando? Amanhã, gente, nós não sabemos se estaremos aqui. É pela graça do nosso Deus que estamos aqui. É porque Ele renova a sua misericórdia cada manhã que você e eu nos acordamos mais um dia, que você e eu temos comida na mesa, que você e eu temos talvez um dinheirinho na poupança, um dinheirinho talvez na sua conta, ou talvez mesmo na sua carteira. Então não pare somente para pensar no que você é capaz de fazer. Pare para pensar nos seus planos, coloque planos, mas submeta todos eles à vontade de Deus. Provérbios 16, eu quero deixar para você como tarefa para estar lendo na sua casa e meditar nele tantas vezes for necessário. Provérbios capítulo 16. Muito bem. Outra frase que quero deixar com você nesse ponto é: Deus usa todas as coisas ao nosso redor para nos levar a pensar e considerar qual é a sua vontade sobre a nossa vida. De novo, Deus usa todas as coisas ao nosso redor, todas as situações ao nosso redor, para nos levar a pensar e considerar qual é a sua vontade sobre a nossa vida. O mais importante não é o que você pensa sobre a sua vida, não é a maneira que você enxerga a vida, sino a maneira que Deus enxerga a sua vida. Vamos ao terceiro ponto, a terceira pessoa. É uma terceira pessoa. A pessoa que se deixa levar por todo tipo de ondas. A pessoa vaga é aquela pessoa que nem pega a Bíblia. Aquela pessoa que somente espera que outra pessoa compartilhe, talvez no WhatsApp, um versículo dia por dia, e que fica se informando. E sabe que o pior? Esse tipo de pessoa acredita em fake news toda hora. Fica mandando: gente, você já viu o que aconteceu? Você já viu o que aconteceu? Você já ouviu o que aconteceu? A pessoa vaga é aquela pessoa que se deixa levar por qualquer sentimento. Essa pessoa se deixa levar por qualquer coisa. Se dizem para ele, por exemplo, o papel higiênico está acabando, só que na verdade o papel higiênico está acabando na China, e você esquece que o Brasil produz papel higiênico. É algo engraçado, gente, para a gente pensar, mas considera: é na China que está faltando papel higiênico, não no Brasil. O Brasil produz papel higiênico, tá bom? É algo simples, mas pare para considerar que a gente se deixa levar muitas vezes pela corrente do que os outros fazem. Essa questão, por exemplo, de estocar comida por estocar. Você não sentou para fazer um planejamento.
Você não sentou para pensar que talvez estocar comida pode te servir para ajudar uma pessoa que está necessitada. Na verdade, você estocou, porque todo mundo foi para o mercado, você viu uma fila de pessoas estacionando talvez no Carrefour, no Extra, no Açaí, no Dia, no Joanim, dependendo de onde você faz as compras, não sei. Mas talvez você se deixou levar por isso. E estou falando especificamente dessa situação, mas quero me referir também às atitudes que as pessoas tomam. Não somente a compras e toda essa situação do coronavírus. Devemos também entender que muitas pessoas estão perdendo o seu caráter. Pessoas começam a abrir mão da paz e gerar atritos nas famílias. Pessoas, ao invés de ser mensageiros de gratidão, muitas vezes nós crentes, e eu estou me incluindo, nós reclamamos. E levamos as pessoas a reclamar junto com a gente. E as pessoas reclamam e nós reclamamos juntos. Mas em nenhum momento estamos parando para olhar a maneira que estamos andando. Aquele que é vago, aquela pessoa vaga, ela é uma pessoa que não está realmente muito atenta ao que está acontecendo. E ela se deixa levar por todo tipo de informação. Normalmente esse tipo de pessoa também é egoísta. É muito mais amador de si mesmo do que dos outros. E quer também ser o centro de atenção. Veja lá Efésios capítulo 5, verso 15 ao 17. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo encoraja realmente aos Efésios a analisarem as suas vidas, a maneira que estão andando, as coisas pelas quais eles estão se deixando levar, as coisas que estão fazendo no seu dia a dia, se elas condizem realmente com o que a palavra de Deus diz, ou é mais baseado na minha experiência, mais baseado nas experiências dos outros, mais baseado talvez em informação falsa, ou é realmente algo sensato, algo pensado, algo calculado, algo colocado debaixo das mãos de Deus. Efésios 5, 15 ao 17. Repito para você, Efésios capítulo 5, verso 15 ao 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, que não seja uma forma vaga, não vivam atrás dos outros, mas olha, ele coloca mais, um grande contraste, mas como sábios. E quem é o sábio? Veja a característica do sábio, verso 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Gente, o insensato é aquela pessoa que nem se interessa em perguntar para Deus se o que ela está fazendo está bem. Você vai me dizer, pastor, mas eu tenho que considerar tudo o que Deus pensa sempre. Gente, eu não quero soar muito radical, mas sim, você deve considerar o que Deus pensa sobre a minha maneira de viver. Como que está meu coração? Como que estão meus sentimentos em relação a uma situação que eu não controlo? Como que está o meu caráter junto com a minha família quando eu estou vendo reclamações? Eu me uno a eles na reclamação ou eu sou o exemplo de gratidão das pequenas coisas que o Senhor tem dado a mim, ainda em meio a tanta dificuldade? Eu reconheço o meu pecado, eu avalio o meu coração quando realmente eu errei, e muitas vezes pedimos perdão para as pessoas, mas somente para nos libertar de uma situação que nos tira a paz. Mas nos esquecemos de que devemos pedir perdão primeiramente a Deus, de que nossos pecados afetam primeiro o relacionamento, e esse relacionamento é com Deus. Por isso Paulo diz, avaliem a maneira que vocês estão andando, veja como seu coração tem se comportado, se ele realmente tem tentado ser melhor do que os outros nessa situação, fazer boas obras talvez nesse momento para ser visto como um herói,
como alguém que pode tudo, ou se realmente você tem tentado servir as pessoas simplesmente porque você recebeu a mesma graça de Deus e você tenta dar a mesma graça para os outros. Avalie seu coração, avalie toda a sua atitude, avalie a sua maneira de viver, a maneira que muitas vezes somos antecipados, ansiosos, compulsivos, normalmente amadores de nós mesmos. E peça perdão, se humilhe diante de Deus e procure compreender qual é a vontade dele para a sua vida. Quarta pessoa, o homem prudente. O homem prudente é aquele que busca a vontade de Deus em meio a tantas dificuldades. Aquela pessoa equilibrada. Ele não é nem pessimista demais, ele não é nem otimista demais. Ele é alguém que avalia a sua realidade, alguém que entende que o mundo está no pecado e de certa maneira tem um pessimismo porque sabe que as coisas tendem a piorar, mas ele também é otimista porque sabe quem é o seu Deus. E somente alguém que conhece a Deus pode ter realmente essa atitude de parar no seu dia, parar em algum momento o que está fazendo e dar um tempo para o principal relacionamento que nós precisamos no nosso dia a dia, relacionamento com Deus. Aquela pessoa que para um tempinho da sua vida para colocar os seus anseios, os seus desejos, as suas dificuldades, os problemas que realmente vêm na nossa vida, no nosso dia a dia. Talvez um problema de relacionamento com a sua esposa, com o seu filho, com seus familiares, com os seus vizinhos, talvez lá no mercado com a pessoa que pisa o seu pé e que está acelerada com tudo. Será que eu paro nesses momentos para avaliar meu coração? É o que a pessoa prudente faz. É a vontade de Deus que todo homem o tema. O que significa temer a Deus, se não somente ter noção de que Ele está presente na nossa vida, todo dia, toda hora, em todo momento? Isso é temer a Deus. Ter a noção e a consciência da presença de Deus na nossa vida a todo momento. É a vontade de Deus que todo homem o tema, que o busque e que procure nele o refúgio. Ainda mais os cristãos. Eu sei que estou falando para uma igreja. Eu sei que estou falando para pessoas que se supõem leem a Bíblia. Mas talvez você que está me ouvindo não tenha pegado a sua Bíblia nesse tempo. Não tenha tido tempo para parar, para pensar, para avaliar o que está acontecendo à luz das Escrituras. Comece a fazer isso agora. Ore. Pare para orar, para refletir com as pessoas que estão ao seu redor, sua família. Considere a sua vida diante de Deus. Assim diz o Senhor. Veja o que o Senhor diz. Deus tem promessas também para o seu povo. No contexto de Jeremias, diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Já vou lhes falar onde está esse versículo. Jeremias, capítulo 29. Jeremias capítulo 29, verso 11 até o 13. Era a carta dos exilados, pessoas que estavam quase sem esperança naquela época, levadas para o cativeiro babilônico. Deus diz assim: eu sei os planos que eu tenho para vocês. Ele estava dizendo isso para o seu povo, mas também se aplica a nós, que muitas vezes estamos sem esperança, que muitas vezes quando olhamos para o panorama que nos espera em toda essa realidade, em toda essa situação do coronavírus, se pararmos para pensar nas implicações que ela tem no nosso dia a dia, podemos decair. Por isso,
o meu foco está sendo: busque o Senhor, clame a mim, diz o verso 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo coração. Deus quer um povo que o busca de coração, não por interesse, não só para solucionar essa questão que agora está nos afetando, não só para solucionar um problema pontual na sua vida, não somente quando você já perdeu o controle e já não tem mais nada para fazer que você se lembra dele. É a todo momento. Ainda mais nesse momento de tanta desesperança, o Senhor busca pessoas que o procurem de todo o coração. Eu queria lidar também um pouquinho com a ansiedade. A ansiedade às vezes toca o nosso coração e ela é real. Eu não vou dizer que eu não sou ansioso, porque também acontece comigo, mas eu quero lidar já com vocês Mateus capítulo 6, e eu vou só ler ele. Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34. Eu só vou ler e vou deixar para vocês avaliarem em casa, tá bom? Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34 diz o seguinte: portanto lhes digo, o Senhor Jesus falando para os seus discípulos, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Verso 27. Veja, quem de vocês, por mais que se preocupe, o que se afane, diz outra versão, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Verso 28, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos a comer, ou que vamos a beber, o que vamos a vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, e muitas vezes nós crentes também. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, todas as nossas necessidades serão acrescentadas. Verso 34, da mesma maneira que lemos em Tiago: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Pessoal, eu quero lidar, para terminar, com um versículo que muitas vezes passa despercebido na nossa Bíblia. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Essa parte onde diz que não só de pão viverá o homem, especificamente quer dizer que Deus humilhou os israelitas no sentido de que procurava ensiná-los a ter uma consciência realista do que é dependência de Deus e não de si mesmo. Depender de Deus, isso é humildade. A provisão de Deus do maná para comer e as roupas para vestir deveriam ter ensinado às pessoas que elas dependiam completamente de Deus, que Ele iria sustentá-las em meio ao deserto. Uma coisa importante para a gente notar, e aqui terminando, é que no Antigo Oriente Próximo, no tempo onde Deus falava ao povo de Israel, não existe uma distinção essencial entre o ato de palavra e ação. Não existe. Nós estamos vindo de uma cultura grega, de uma filosofia grega, que diz que palavra é uma coisa, falar é uma coisa, agora agir é outra. Porém, com Deus não existe essa
diferenciação. Com Deus, a palavra dele é ação. Você se lembrará, Gênesis capítulo 1. Gênesis no capítulo 1, se você puder, anote quantas vezes a palavra de Deus significou ação. Quantas vezes significou ação? Como assim, pastor? Pois é, a palavra de Deus, quando Deus fala, as coisas acontecem. Interessante, gente, que diz aqui, Gênesis 1:3. Disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? E houve luz. Verso 6. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe as águas das águas. Então Deus fez o firmamento e aconteceu. E quando você lê quantas vezes disse Deus, você vai ver que toda vez que Ele falou, isso constituiu uma ação. Então, quando Deus disse que irá nos guardar, não quer dizer que isso vai acontecer somente um dia, sino quer dizer que Deus já está fazendo isso agora. Tá? Quando diz que Deus vai providenciar as nossas necessidades, não é que Ele vai esperar a faltar para que essas coisas venham a acontecer. Isso quer dizer que Deus já está fazendo. Você percebe a diferença? Se nós pensamos com essa mentalidade grega de que falar é uma coisa, mas agir é outra, a gente coloca Deus meio que Deus age dependendo da situação. Mas não é assim. Deus age sempre. A fidelidade de Deus permanece sempre. Ela não depende de você ou de mim para que Ele venha a agir. Deus sabe todas as nossas necessidades. Quando Deus fala, Ele cria. Quando Deus fala, Ele capacita. Quando Deus fala, Ele comanda e as coisas acontecem. Quando Ele fala, Ele comunica e Ele ensina. Quando Deus fala, mudanças acontecem. Quando Deus fala, o caos se torna em ordem. Quando Deus fala, governos desaparecem. Mas quando Deus fala, nações são reconstruídas. E o governo de Deus nas nossas vidas pode transformar primeiramente o coração muito duro como o nosso, para logo começar a trazer transformação não somente em nós, mas também nas pessoas que nos rodeiam. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem. Tudo isso que nós falamos até agora tem um propósito. Eu falei de que ia comentar qual é esse propósito. Você já parou para pensar que tudo que está acontecendo no plano de Deus tem um propósito, e esse propósito é construir a imagem de Cristo na sua vida. Deus quer ver homens com caráter solidário. Deus quer ver homens e mulheres sendo solícitos com o próximo. Deus quer ver homens e mulheres que ligam para os seus irmãos, que há tanto tempo talvez nem tem falado, para perguntar qual é a sua necessidade, por que coisas eu posso orar, que coisas eu posso suprir. Talvez eu tenha tocado coisas em casa que realmente uma pessoa está precisando e tem oportunidade de dar. Talvez você tenha orado e pedido a Deus: Senhor, me dá uma oportunidade para te servir. Gente, uma baita de uma oportunidade para servir a Deus de forma literal. Pessoas estão lá fora desesperançadas. Pessoas estão lá fora com necessidades. Pessoas estão lá fora com a pior doença de todas, e não é o coronavírus, é o pecado. E você, eu, temos o dever de falar do Evangelho, mas também de suprir as necessidades dos nossos irmãos. O Evangelho é vida. O Evangelho é ação. E o Evangelho é viver com a consciência de que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos desde já pela Tua Palavra.
Eu oro, Senhor, para que ela possa ter frutos na minha vida, na vida das pessoas que estão assistindo, na vida das pessoas que têm se preocupado em abrir a Tua Palavra, procurar a Tua vontade e obedecer aos Teus mandamentos. Pai, nos dá a capacidade, primeiramente, de praticar o que nós temos ouvido, nos dá o coração solidário, nos dá um coração realmente altruísta, um coração misericordioso, um coração gracioso, que olha para a pessoa do lado e que se preocupa com o outro, que não pensa, já que eu estou bem, Pai, eu vou me dar bem, senão que ele pensa também que muitas vezes a sua ignorância, muitas vezes a sua incapacidade pode afetar a vida da pessoa do lado. Muitas vezes o nosso egoísmo, nossa avareza, nossa idolatria, de alguma maneira, pode afetar a vida das pessoas. Pai, que a gente possa ter um senso de responsabilidade, de que temos famílias e que temos pessoas que talvez dependem de nós, de que temos pessoas ao nosso lado, como os mais velhos, que precisam ser cuidados, que precisam ser lembrados. Pai, nos dá uma consciência clara de que em meio a tanto tumulto precisamos ter paz, já que o Senhor prometeu que daria todas as nossas necessidades. Pai, se nós temos trabalho para fazer, que a gente o faça com responsabilidade, não desleixado, que sejamos pessoas, talvez, que temos que trabalhar em casa, mas que o façamos, Senhor, de boa maneira, com caráter, com ética, com moral, que conservemos, Pai, atitudes cristãs, em meio a um mundo, Pai, que muitas vezes abre mão de princípios por conveniência. Eu peço isso para os meus irmãos, para cada pessoa que está assistindo e para mim também. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.